Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos e queridas ouvintes, bom dia, paz, saúde, alegria, prosperidade, abundância para você. Tenha pensamentos bons, porque hoje você vai ser surpreendido ou surpreendida. E aquele abraço para você da Grande Curitiba, da região metropolitana e qualquer parte do Paraná, do Brasil e do mundo. Muito obrigado aí por você estar com a gente. E se você me ouve pela rádio, pelas nossas plataformas digitais, se você nos ouve pelo canal do YouTube, se você está ouvindo, o importante, você está nos ouvindo, hein? Se você está nos ouvindo, sabe o que eu tenho para dizer para você? É um plano de Deus. É um propósito de Deus de você estar conectado com a gente. Eu sou o pastor Edson Nogueira, estamos sempre aqui toda semana trazendo palavras de fé, palavras de encorajamento à luz das Escrituras, mostrando o caminho, a verdade e a vida para a vida eterna e para a salvação e para a vida feliz. Jesus Cristo, aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Que a abundância de Deus chegue para você e que Deus possa salvar toda a sua família. A Bíblia diz, né, pessoal? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então tome posse dessas palavras de fé para abençoar você e toda a sua família. E você sabe, aqui tem a palavra do dia, temos a oração da fé e sempre damos aqui também uns recadinhos aí das nossas redes sociais aí, e também dos nossos encontros aos domingos no presencial, que aliás, quero convidar você. Aliás, um abraço para aqueles que já estão vindo com a gente, hein? Valeu, tá muito gostoso, é ou não é? Fala a verdade, hein? É muito bom também ouvir uma palavra de Deus ali com a gente, ali no presencial. Então, se você deseja estar conosco no próximo domingo, é 9h30 da manhã, bem aqui no centro de Curitiba. A rua é Rua João Negrão, esquina com a 7 de setembro. Na esquina tem um posto de combustível, do ladinho tem uma lojinha e ali é o hotel do lado ali do posto, Hotel Estação Express. Se você deseja mais informações, para você já pesquisar ali no Google o endereço certinho, que hoje está tudo fácil de achar, né? No nosso site, ali tem o endereço certinho e você clica lá no site e você marca então o endereço para estar com a gente no presencial, domingo, 9h30 da manhã. Nosso site, Agindo Deus Quem Impedirá.com.br, Agindo Deus Quem Impedirá.com.br. O nosso WhatsApp para você pedir oração, para você também compartilhar algo bom com a gente, 99615-5162, 99615-5162, código de área 41. Queridos, voltando ao nosso site, no site agindodeusquemimpedirá.com.br, você localiza também ali o nosso canal no YouTube, nossa página oficial do Facebook, nosso Instagram. Inclusive, eu tenho feito, pelo menos uma vez por semana, eu tenho feito lives no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Então segue a gente lá, tá certo? Rimou, né? Que bacana. Gente, boa, é o seguinte, Deus me deu a palavra para essa semana, estamos muito animados porque Deus está conosco e é muito bom você ter essa fé, essa convicção e saber que Deus está com você. E quero ajudar você para você pensar da seguinte maneira: se tem dia na tua vida que a coisa está difícil, parece que nada está dando certo, não quer dizer que Deus não está com você, ok? E quando tiver tudo mil maravilhas, tudo dando certo, Deus também vai estar com você. Então, independente do dia, como vai ser o nosso dia, nós cremos que Deus está conosco. Então creia, simplesmente creia, faça a coisa certa diante de Deus e dos homens, busque ser honesto, cumprir com os seus compromissos, né? E saiba ali dizer que Deus vai te abençoar nessa trajetória, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força para vencer o dia a dia, né? As batalhas, os desafios, as lutas que vêm no dia a dia, né? Tem luta que vem de vez em quando, né? Tem outras que parece que é semanal, mas o importante é a tua fé no Criador, no Todo-Poderoso, aquele que vive eternamente. Gente, é o seguinte, nós estamos falando essa semana, a gente gosta de usar alguns termos, né? Nós estamos falando que estamos entregando para você algumas chaves, né? Algumas chaves. Quando fala em chaves, né?
Eu lembro a minha querida mamãe, eu era bem garoto, na época lá eu tinha talvez uns 13 anos mais ou menos, e a minha querida mamãe, ela trabalhava numa escola estadual, ela passou num concurso e ela era zeladora, ela limpava as carteiras, né? E naquela época eu não tinha pai, meu pai morreu muito cedo, e a minha mãe, sou filho único, e a minha mãe me levava na escola, né? Com 12 anos ali, e o diretor deixava ali, podia, né? Hoje não se conseguiria fazer isso, né? Mas ela me levava, e eu lembro, né, que ela tinha um molho de chave, e ela tinha que limpar 10 salas de aula, né? E aquelas carteiras, né? E eu lembro que eu entrava com ela me dava um paninho, eu ajudava ela. Era uma coisa assim, era uma maneira dela cuidar de mim. Foi por alguns meses a gente fez isso, e eu lembro dessa cena. Mas por que eu estou falando isso? Porque a minha mãe tinha um molho de chave, né? E cada chave, evidentemente, era de uma porta ali da sala de aula, né? Eu lembro dessa cena e foi um período muito bom. Depois a minha querida mamãe fez um concurso no estado, também um concurso interno. Aí ela foi promovida, ela começou a trabalhar, ela foi, na época falava, inspetora de alunos, né? E se aposentou nessa área e foi muito bom. Mas a ênfase aqui é a chave, né? Eu lembro de cada chave e eu ajudava ela a abrir as salas de aula lá para a gente limpar a sala, né? Trazendo para a nossa palavra de hoje sobre chaves, hoje eu quero falar de mais algumas chaves para abençoar a sua vida. Chaves que dão acesso a negócios, acesso a um crescimento espiritual. Então a gente pode dizer que uma chave, dependendo da chave que você tem na mão, por exemplo, a chave do teu carro, evidentemente você vai abrir a porta do teu carro e assim por diante. A gente quer trazer isso no sentido espiritual, né? Deus vai te entregar hoje, nesta manhã, uma chave espiritual. Uma chave pode ser uma ideia, pode ser um pensamento extraordinário que ninguém teve. Quer dizer, aí, minha gente, a coisa é muito ampla, né? De repente, para mim, Deus pode me dar uma chave que é para resolver uma questão do meu ministério, né? Talvez para outros é uma chave para resolver uma questão da sua empresa ou da sua faculdade e assim por diante. O importante é isso. Deus não está limitado a um detalhe. Deus é ilimitado e Deus tem coisas tremendas para a minha vida e para a sua vida também. E estou muito feliz mesmo de poder estar falando essas coisas para você, porque dessa forma a gente sabe que está abençoando muita gente aqui nessas manhãs de fé e milagres. Muito bem, e eu separei aqui uma frase dizendo o seguinte, que nós estamos vivendo em um tempo diferente e um tempo assim de transição, né? Umas mudanças radicais que estão acontecendo na vida de muita gente, né? Na nossa, na sua também certamente. E hoje, algumas palavras que eu vou falar aqui, que vai ser uma única chave, mas com 3 palavras. A primeira, humildade. Olha que coisa linda, humildade. Segunda palavra, mansidão. E terceira, submissão. Vamos assim dizer que essas 3, elas estão de mãos dadas. É uma chave única, dividida em 3 partes aqui. Humildade, mansidão e submissão. Isso é muito importante, gente, porque quando decidimos aceitar uma palavra profética que Deus nos dá, né, e nós temos que entender que nós temos que responder essa palavra profética. E tem pessoas que elas respondem com orgulho, respondem com ira, com dúvida, com ressentimento, com crítica, né, e às vezes até com arrogância. Né? E você percebe que pessoas que recebem uma palavra que é de Deus para ela e ela tem esse sentimento ruim, tipo orgulho, ira, dúvida, né? Crítica, né? Arrogância, isso revela o que nessa pessoa? Ela está num estado de imaturidade ou um espírito errôneo, exatamente. Então por isso que muitas coisas não acontecem na nossa vida, porque para aquele momento a gente está muito imaturo, a gente não está maduro o suficiente para entender aquela palavra de Deus para nós. E eu espero que nesta manhã, nesse dia, nessa hora que você está me ouvindo, que o Espírito Santo possa impactar a sua vida, o Espírito Santo possa estar falando com você no dia de hoje e que você tenha entendimento, que quando você ouve Deus falar algo para você, você entende o que Deus falou e você recebe aquela palavra com humildade, com mansidão e se submete àquela palavra, ou seja, a tua vida nunca mais será a mesma. Teu nível espiritual é outro, entenda isso. Olha que interessante, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 21, diz assim: recebei com mansidão a palavra. Olha só, recebei com mansidão
a palavra. Então, nós devemos estar dispostos, né, a responder com sabedoria. A Bíblia nos diz que se admoestamos o sábio, olha só, ele será mais sábio. Mas se admoestamos o tolo, ele nos odiará. Olha que interessante, está escrito em Provérbios, né? Então, queridos, uma pessoa que é madura, né, na sua fé, né, e que tem uma atitude correta, responderá apropriadamente a uma palavra de Deus para a vida dela, ou uma profecia pessoal, mesmo quando esta for de correção. Olha que interessante, de correção, porque isso vai demonstrar, né, que você está tendo dentro de você os atributos da sabedoria celestial, que está escrito em Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidades e sem hipocrisia. Oh, que coisa linda isso aqui, gente. Então, lembra das 3 palavras? Eu vou repetir aqui para você, que é a chave de hoje, tá certo? Humildade, mansidão e submissão. Gente, quando eu falo em mansidão, sabe quem vem na minha mente? Jesus, o nosso Salvador e Senhor, nosso Deus. Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha aqui, humildade, mansidão e submissão, porque Jesus, como filho, se submeteu ao projeto do Pai. E ele veio aqui a esse mundo submisso a uma ordem do Pai, para cumprir o seu propósito, que era o quê? Dar a sua vida para salvar a mim e a você, para salvar a humanidade. Que coisa tremenda, que coisa sensacional. Então, o nosso Salvador Jesus é o maior exemplo de humildade, de mansidão e submissão. E Ele quer, Jesus quer, que eu e você sigamos os passos dele. Vamos fazer isso, gente? Vamos, sim. Ele em nós, Jesus entrou em mim, Ele está dentro de mim através do Espírito Santo, Ele está em você também. Então, vamos ser como o nosso Mestre, como o nosso Senhor Jesus. Olha que interessante, algo assim, estamos falando aqui sobre humildade, sobre também a mansidão e submissão. Mas olha, tem um personagem bíblico aqui do Antigo Testamento que ele, a princípio, quando ele precisava de uma bênção, ele precisava de uma cura. A Bíblia relata que ele era um homem leproso. É o famoso Naamã. Naamã, ele era o general do exército da Síria. Só que ele era leproso, né? Então ele procurou o profeta Eliseu. E ele queria que o profeta Eliseu o curasse. Mas quando Eliseu enviou seu mensageiro a Naamã, dizendo-lhe que ele deveria se submergir ali no Rio Jordão para que fosse curado, ele se indignou, ele se irou. Olha que interessante, preste atenção nisso aqui. Naamã era uma autoridade do exército da Síria, um general, porém ele era leproso. E ele foi então ao homem de Deus Eliseu, só que Eliseu não atendeu ele. Eliseu mandou um mensageiro. Eliseu mandou um correspondente dele para falar, fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ser curado. Só que Naamã não gostou, ficou indignado, irou-se, né? Por quê? Porque seu orgulho pessoal foi ferido, porque Eliseu não saiu para recebê-lo, Eliseu não jogou um tapete vermelho, né? Mas afetou o orgulho daquele homem. Ou seja, seu sentido de orgulho nacional foi ferido. Por quê? Porque o Rio Jordão estava em Israel e não na Síria. Então nós vemos nessa passagem bíblica, que está escrito em 2 Reis, capítulo 5, nos diz que depois de um período de tempo, olha só, depois de um tempo, Naamã então se humilhou e obedeceu às instruções de Eliseu. A princípio ele não gostou não, se demonstrou ali orgulhoso, ele não gostou da ideia, né? Ele não gostou. Vamos trazer para a nossa realidade, gente. Quantas vezes Deus falou com você algo que era de Deus e você também não gostou? Ah, Deus, não pode ser de outro jeito, tem que ser assim, não pode ser do meu jeito. É mais ou menos isso. Quantas e quantas vezes algumas bênçãos demoram para acontecer na nossa vida? Não é porque Deus está demorando, é porque a gente é orgulhoso. Sabia disso? Todos nós somos humanos, né? Às vezes a gente tem uma atitude como Naamã. Sabe aquela pessoa que quer tudo pronto?
não quer pagar o preço, não quer ir à luta, né? Então às vezes ela se sente ferida no seu orgulho, né? Então Naamã se sentiu assim, mas quando Naamã pensou melhor, alguém lá falou, deu uma instrução para Naamã, né? E aí ele se humilhou e ele obedeceu às instruções do homem de Deus, do Eliseu. E a sua obediência, a palavra profética produziu cura. Então daí ele foi lá, né, e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Quando ele obedeceu, o que aconteceu? Ele foi curado. Ele foi curado. Então a disposição de Naamã em deixar de lado seu orgulho e agir em obediência ativaram a palavra profética na vida dele, e foi curado. É o que muita gente está precisando. Quem sabe é hoje essa palavra está falando com você. Quem sabe é hoje que você está pensando, puxa vida, é mesmo, hein? Eu tenho que ter humildade, tenho que dar um passo para trás. Às vezes você tem que recuar, né? Às vezes você tem que tomar algumas atitudes assim que parece que você está parando, mas é só para dar uma pausa ali. Às vezes isso demonstra o quê? Humildade, né? Quem sabe, querido e querido ouvinte, quem sabe você é casado, quem sabe você está enfrentando uma batalha no casamento, talvez por falta de orgulho, porque só você é o dono da verdade, não é? Talvez você ache, eu tô certo, ela tá errado, ou às vezes a mulher, eu tô certo e ele tá errado. Então às vezes é orgulho. Às vezes, quem sabe você, eu tô falando com pessoas que teve um atrito no casamento, quem sabe faz uma semana que você não conversa com o teu cônjuge, tá indo para casa, tá até dormindo junto, mas não tá legal, não tá legal. Porque sabe por quê? Porque os dois são orgulhosos. Exatamente. Eu e a pastora Eva, nós somos casados já há mais de 30 anos. A gente aprende muito um com o outro e a gente tem aconselhado muitos casais, a gente tem dado palestras para casais, dando ensinamento, às vezes aconselhamento e tudo mais. E a gente percebe nitidamente, às vezes, uma coisa tão fácil de resolver, mas por causa desse orgulho não se resolve. Sabe? Às vezes é muito melhor você ter humildade e falar assim, olha, amor, eu errei, eu falhei, me perdoa, né? Mas o orgulho não deixa. O orgulho fala, capaz que você vai pedir perdão para ela que tem que vir pedir perdão para você. Isso acontece de ambas as partes, tanto do lado da mulher quanto do homem, não é? Então, às vezes, o que acontece? O Naamã aqui, ele era uma pessoa respeitada ali no exército da Síria. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava a sua roupa, a família dele sabia que ele era leproso. Quantas pessoas estão assim? Não estou dizendo dessa lepra, essa doença da pele, né, na pessoa, mas uma lepra espiritual, vamos assim dizer, né? Quem sabe no emprego você aparenta que está tudo beleza, né? Talvez até mesmo com seus conhecidos, com seus parentes, mas quando você chega em casa, é em casa que a gente demonstra quem realmente nós somos, né? Quem que nos conhece realmente é quem mora com a gente, é ou não é? Então, pensa bem, Naamã, na casa dele, tirando a roupa ali para se banhar, para se arrumar, ele era leproso. Então se veja bem, mas Naamã, mesmo que ele teve uma atitude de orgulhoso, não gostou da ideia, né? Porque no mínimo ele queria que Eliseu colocasse a mão sobre a cabeça dele e liberasse a cura, uma benção. Não, mas não foi assim. Ele teve que se humilhar, ele teve que ir até o rio, mergulhar 7 vezes e quando ele obedeceu, ele foi curado. Meu querido e minha querida ouvinte, eu espero que essa chave de hoje possa estar abençoando você. Humildade, mansidão e submissão, viu? Confia nessa palavra, crê nessa palavra. Não seja coração duro, não seja insensível, mas tenha humildade, sabe? Dizer, olha, eu errei. Esses dias aconteceu um caso comigo, uma coisa tão simples, mas eu mexeu comigo, uma coisa simples. Eu estava com uma caneta, sabe, eu gosto muito de caneta. E eu tinha uma caneta simples, mas é uma canetinha muito bacana. E eu usei essa caneta e eu coloquei dentro de um livro. Às vezes eu tenho mania de deixar uma caneta no livro e às vezes eu vou procurar a caneta. Cadê a caneta? Quando a caneta tá dentro de um livro, né? Ou às vezes até dentro da Bíblia. E eu me lembro que eu tentei, mas cadê minha caneta? E na minha cabeça vinha que a minha esposa tinha pego a caneta. Aí eu fiquei um pouquinho irritado. Era motivo disso? Claro que não. Eu cheguei para ela e falei, bem, cadê minha caneta? Bem, acho que você pegou a minha caneta. Aquela caneta, você sabe que eu gosto daquela caneta. Ela falou, não peguei não, você que eu saí que ela pegou. Você acredita, queridos, que logo mais à tarde eu fui pegar meus livros para fazer esboço, mensagens, para ler, para se instruir e tal. Quando eu pego um abençoado de um livro, que eu abro o livro, a caneta estava lá dentro. Aí vem na minha cabeça, tá vendo? Ela estava certa.
Em vez de eu ficar quietinho, eu fiquei quieto, peguei a caneta. Dali uns 15 minutos eu fui na sala, ela estava na sala, falei, bem, você me perdoa? Perdoa do quê? Me perdoa, eu falei que você tinha sumido com a minha caneta, me perdoa. Você estava certo, a minha caneta estava dentro do livro. Uma coisa tão simples, mas eu senti, falando, eu vou, porque eu fiquei bravo, não. Eu falei, mas cadê minha caneta? Eu achei que ela tinha pego a minha caneta e perdido a minha caneta. Você acha que eu ia discutir por causa de caneta, né? Mas, só que eu peguei e falei, ela falou assim, nossa, eu nem tinha percebido. Não, tá tudo beleza. E não tinha acontecido nada, não foi grave. Mas a minha consciência assinalou aqui. É isso é humildade, é uma coisa tão simples. O que custa pedir, me desculpa, eu errei, eu falhei, né? Eu fui estúpido, eu fui grosso, ou fui grossa, é isso aí, convivência. Todos nós somos humanos, ninguém é perfeito, não é verdade? Então, Deus está falando com muita gente hoje. Quem sabe não, hoje você poderá resolver aquele problema, sendo um pouco mais humilde, né? Vou dizer com respeito, pessoal, com todo respeito, tá? Tem muita gente que tem o nariz muito empinado, sabe? Aquela pessoa que empina o nariz e acha que só ela é o dono da verdade e ela não é irredutível, se torna uma pessoa chata, né? Então, olha, baixa o nariz aí, entendeu? Vai se humilhar na presença do Senhor, porque Deus quer te abençoar. Então, a pessoa orgulhosa, a pessoa prepotente, né? A pessoa arrogante, ela sofre e ainda causa sofrimento para os outros também. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né, gente? Que a gente seja humilde realmente, manso e submisso a Deus e tenhamos humildade também para reconhecer quando a gente erra para com o próximo, principalmente em questões familiares. Espero que essa palavra possa estar ajudando você de alguma maneira e tenho certeza que está ajudando de alguma forma. Se você acha que essa palavra está te ajudando, está te iluminando, te clareando, parabéns, Deus te abençoe. Se você acha que essa palavra não é para você porque você é perfeito, olha, parabéns, viu? Porque eu não sou perfeito não, eu preciso dessa palavra. Humildade é você reconhecer, eu preciso melhorar e eu vou melhorar e você vai à luta para melhorar. E Deus é o maior interessado em nos ajudar a melhorar. Que Deus te abençoe com essa palavra. Então a chave de hoje são 3 palavras: humildade, mansidão e submissão. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um momento de fé. Muito obrigado mesmo, Senhor, porque esta palavra está me ajudando muito e eu creio que com esta palavra muita gente vai ser abençoada. Muitos casais, muitas famílias, muitos ouvintes terão um dia abençoado, porque esta palavra está ajudando, está dando uma luz, clareando a mente dessa pessoa para colocar ordem na sua vida e às vezes até mesmo pedir perdão para alguém, porque ela errou e às vezes ela precisa ter humildade de chegar para o outro e dizer, olha, eu errei, me perdoa e vamos lutar junto aqui. Vamos restaurar o casamento, vamos restaurar a família, vamos restaurar esta amizade. Deus, nos ajude, Pai, nos dê força. Amado Espírito Santo, dê sabedoria a todos, dê graça, dê força, Senhor. Que tenhamos um dia de excelência, um dia de bênçãos, um dia de comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, mas também comunhão com a nossa família, Senhor. Abençoa este casal, restaura este casamento, restaura o lar, restaura a alegria deste casamento, restaura a alegria desta família, restaura o ânimo dessas pessoas, Pai. Que os enfermos sejam curados, que aqueles que estão presos pelo pecado, pela doença, pela enfermidade, pelo vício, que haja uma grande libertação no dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. Como Naamã teve humildade de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, como ele obedeceu, ele foi abençoado. Que nós também sejamos obedientes à Tua voz, Espírito Santo. Nos ajude, Pai. Nos ajude, nos dê graça, nos dê força, sabedoria do alto. Abençoa também a vida econômica e financeira dos nossos ouvintes, tanto o trabalhador, empregado, empresário, empreendedor, profissional liberal, os autônomos e também os aposentados. Abençoa a vida econômica e financeira e de todos aqueles que apoiam o Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, através da sua oferta, da sua semente de fé. Seja abençoando, prosperando e tenham todos um dia de abundância, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de grande paz, grande vitória, não só hoje, mas sempre. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e já te agradecemos por mais uma manhã de fé e milagres. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados e queridos, um grande abraço a todos vocês. Foi abençoado? Compartilha com a gente através do nosso WhatsApp 99615-5162. 99615-5162. Código de área 41. Aquele abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.